Olá, meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante referente à entrevista do ministro da Educação e Cultura, o senhor Abraham Weintraub. Ele, na entrevista à Jovem Pan, contou praticamente tudo o que está vivenciando, o que pensa, o que pretende fazer na educação e algumas coisas, confesso já de antemão, que eu sou até favorável, tenho certa afinidade. Agora, ele tem uma árdua tarefa de colocar isso em prática, parece uma utopia. Vai deixando seu like e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E lembrando que eu não sou direitista nem esquerdista. Aliás, eu vou começar com uma curiosidade que muitos não saibam. O próprio Abraham Weintraub, e que tem também o seu irmão Arthur Weintraub, eles fizeram campanha em 2014 para Marina Silva. Então eles têm uma pegada um pouco esquerda, se nós formos analisar. E foi mais ou menos isso que deu para pegar nas entrelinhas da própria entrevista que ele concedeu à Jovem Pan. Por exemplo, ele é favorável da faculdade do ensino superior para todos de graça. Algo muito interessante. E a mídia não fala disso. Claro que isso se daria em políticas de participação público-privada. Poderia ajudar, sim, a custear, porque tudo tem um custo, é verdade, ou baratear, ou colocar ela como sem custo para os alunos que, segundo pesquisa dele, no Brasil são 75% que pagam a faculdade. Ele destacou que vai dar prioridade para o ensino médio, as creches e o ensino primário, mais do que o ensino superior. Não que ele não vai ajudar ou vai tirar algum direito, alguma coisa nesse sentido, mas a prioridade é essa, para que de fato tenha crescimento segundo o seu pensar, e também investir em escola técnica, apesar de ele ter trazido também algumas informações referentes não só à escola técnica, como a própria escola em geral e também ensino superior. Por exemplo, na escola técnica tem vários cursos oferecidos em que as vagas não são preenchidas, tem um certo desinteresse, até porque há também uma escassez de emprego, né? Então o pessoal está evitando a gastar e a estudar, né? Porque está evitando gastar com estudo, porque às vezes o estudo não serve para nada, o canudo não serve para nada. Tem até piada aí dizendo que tem engenheiro que está sendo um trabalhador de Uber, né, sendo taxista. Isso é uma verdade. Então, às vezes não vale, não compensa pagar numa faculdade ou num curso técnico para que chegue no final não dê certo. Então, ele pretende mudar isso, esse cenário. Falou sobre coisas mais polêmicas, né? Referente ao corte, que na realidade é um contingenciamento, ou seja, não se vai cortar a verba, os 3,4%, 3,5%, mas sim vai guardar isto até setembro, para depois, então, se for viável, gastar, e é naquelas questões discricionárias, ou seja, que não são obrigatórias, para as universidades, para as escolas fazer. Por exemplo, tem que trocar a cadeira, a carteira, mas ainda dá para ficar mais alguns meses. Então não vai se fazer, vai economizar. Agora, as coisas que são mais essenciais, uma folha de pagamento de professores, outros gastos mais essenciais, vai permanecer. Aí a mídia então diz que ele está cortando as verbas para as escolas, universidades, vai ter até protesto, manifestação, é isso. Mas, como ele mesmo disse, não é verdade. Inclusive, ele também vai palestrar próprias comissões no Congresso, tá? Que ele foi convocado. Falou também sobre a outra polêmica de cortar as verbas para a área de humanas, que muitos estão pé da vida, porque agora vai acabar a sociologia, vai acabar a filosofia, meu Deus do céu. Ele explicou que deve-se dar prioridade, ênfase a cursos que tenham resultado imediato ou a curto prazo. Por exemplo, o sujeito trabalha no campo, que o seu pai é proprietário de algo no campo, então seria bom ele fazer a faculdade de agronomia ou de contabilidade, que lhe daria um resultado mais leve e poderia ajudar em casa. A filosofia é um plus a mais, segundo o seu pensar. Pode ser deixado para mais tarde. Ele não pretende acabar com a faculdade, mas gostaria sim de deixar para aquele que quiser pagar, né? Claro
que, na realidade, há de se pensar que esse curso tem a sua importância, filosofia, sociologia. Mas se compararmos com outros cursos que pode dar um emprego de imediato, é claro que é muito mais melhor, né? Inclusive, isso já no passado já se tinha, se prezava sempre para cursos que fossem rentáveis, né? Por exemplo, direito, engenharia, medicina, do que uma filosofia, do que um jornalismo, etc. Inclusive, me parece, para exercer até o momento, a profissão de jornalista não precisa de canudo em jornalismo. Falou sobre a grande luta que ele tem, a missão para implementar novas políticas, como fazer mais transparência. Por exemplo, ele citou, muitas universidades estão aí criticando ele por reduzir as verbas, mas não mostram as suas despesas, não mostram o que está faltando. Porque se mostrarem, ele vai trabalhar para ajudar naquilo que for necessário. E ele tem um pensamento, ele mesmo disse, que à luz da concepção da Revolução Francesa de 1979, que extrai o termo direita e esquerda, ele tem um posicionamento à esquerda. Ele confessou que tem. Que ele é a favor do pobre, do necessitado. E às vezes é para fazer filosofia que não dá resultado, faça uma outra coisa que dê resultado imediato, né, no campo das profissões e tal. Nesse sentido, eu até concordo um pouco com ele. Porque tem cursos que dificilmente vão garantir alguma profissão. Tem outros que têm uma burocracia danada. Eu já até falei aqui no canal referente à questão da obrigatoriedade da OAB, que isso é inconstitucional, vedando o sujeito de sua profissão. No passado não tinha, até 1994 essa obrigação. Espero que esse governo tire, faça alguma coisa nesse sentido. E o que ele defende, uma espécie de auditoria do que de fato se precisa, os gastos, orçamento, etc. Até mesmo, para quem não lembra, a vice do Daciolo, já que tem bastante gente aqui no canal do Daciolo, a Suelene Baldolini defendia. Na entrevista que ela concedeu a nós, ela falou sobre isso. Então, não é que agora, o Bruno está do lado da direita, o Bruno está abraçando o governo. Eu estou vendo algumas coisas boas. Estou vendo algumas coisas boas. Coisas ruins a gente fala também. Não é bom ter uma faculdade de graça? Tomara que isso seja feito, não fique só no campo da teoria e haja na prática alguma ação para isso. Não é bom o sujeito se formar já encontrar um emprego? Bom, não é? Quem não defende isso, com toda certeza, é um militante, um cego, que quer saber do Brasil. Ele não aceita quem está no poder. Outra, ele começou a falar ali que ele era um pouco de esquerda, porque o Marina Silva é um pouco de esquerda, na verdade. Por isso que eu digo que não tem direita aí, muito de direita não. Depois ele disse algo, a questão do monopólio do mercado, referente àqueles que estão no poder do Estado. Pensar que porque o PT teve no poder, que o Brasil deixou de ajudar os ricões, ajudar os banqueiros, de ajudar a criar ainda mais monopólios, oligarquias e tal. Não, contribuiu. Ele citou, inclusive, que tem duas empresas que disputam o monopólio da picanha. Outra só que disputa o monopólio da cerveja, e é 80%. Foi durante a gestão aí ludopetista. Dilma também, né? Então há de se pensar nisso tudo antes de criticar. No modo de ver, se ele conseguir implementar uma faculdade de graça, conseguir realmente tirar o Brasil dessa educação pífia, dessa educação capenga que tem, conseguir tirar os mais de 13 milhões de brasileiros do analfabetismo, também ajudar aqueles que encaixam no analfabetismo funcional, será grande coisa. E é com estudo mesmo. E é valorizando a educação, já desde a mais tenra idade, da creche da criança, que ela possa aprender, como ele disse, a ter já nas séries primárias habilidade para escrever, para entender os fonemas, para fazer tudo certinho. E há como investir nesse sentido, porque tem países que já fazem isso há muito tempo. Agora, diferente a outras coisas que falo por aí, tem que analisar, né? Tá vendo, inclusive, o último vídeo aí, turma possivelmente da esquerda, criticando, porque ele é muito polêmico, porque ele falava isso, porque ele falava... Acho que não tem nada a ver com a essência dele. Analisar ele agora como ministro, o que ele vai fazer de errado ou não vai fazer, etc. Inclusive, ele falou daquela polêmica referente ao Ricardo Vélez, de obrigar alunos de filmar um professor que esteja falando mal da direita, seu posicionamento. Ele disse que preza pelo equilíbrio e não quer radicalismo. Vê problema dos alunos gravarem os professores, porque ele deixava os alunos gravarem as suas aulas. Desde que
não haja animosidade entre alunos e professores, ambos têm que ter respeito, é isso mesmo. O professor respeita o aluno, fala o que deve fazer, segue a grade curricular, e o aluno respeita o professor ou professor, que de fato está fazendo aquilo que é certo, está cumprindo o seu papel. Pronto, não precisa de radicalismo, não precisa de radicalização, de extremismo de cá ou de lá. Ver o que dá. Aí outras coisas que a gente sabe, eu deixo para comentar numa outra oportunidade. Eu estou aqui comentando tão somente o funcionamento dele, a entrevista dele na Jovem Pan, e é um comentário que eu diria técnico, não é um comentário que se estende a outras coisas, ok? Em relação ao que ele falou, se ele conseguir implementar, eu concordo, vamos dizer aí 80% do que ele falou, ok? Confira a entrevista lá toda e tire as suas próprias conclusões. É melhor do que estar ouvindo um ou outro falando, dando a sua opinião, e às vezes não é bem assim. Eu estou, de fato, sendo fiel ou fidedigno ao que foi falado ali, para comentar. Abraço, dê o seu like, comente.